Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Leandro, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa tarde. Vera na tela, tudo bem? Tudo jóia. Bom, a gente trocou tanta mensagem que eu não lembro mais por onde que a gente... Esse que é um grupo animado, esse Opa. do Viva Voz. Eu não lembro mais Pensem no por onde grupo a gente ia animado. começar, mas agora eu lembrei. A gente ia começar pela nota da Embaixada Americana. Foi uma cacetada, né, Vera? Uma cacetada e bem-vinda, né, Sardenberg? Porque a Embaixada dos Estados Unidos é a principal, a maior no Brasil. Ainda não tem um embaixador designado, mas mesmo assim, pelo tamanho e pela importância, foi convidado para aquele ato da segunda-feira do Bolsonaro com os embaixadores, o encarregado de negócios dos Estados Unidos e o governo Joe Biden soltou uma nota reiterando a sua confiança no sistema eleitoral brasileiro, na integridade das eleições brasileiras, na contramão do efeito que o Bolsonaro esperava obter com aquele evento em que ele investiu de maneira bastante irresponsável e mentirosa contra o sistema eleitoral como um todo, contra o poder judiciário e contra a independência dos poderes. Então foi uma nota dura, bem-vinda e não inédita, né? Se a gente lembrar, um pouco antes da Cúpula das Américas, um pouco antes, portanto, do Bolsonaro e o Biden se encontrarem pela primeira vez e terem um encontro bilateral, o governo dos Estados Unidos, o porta-voz, tinha durante um briefing feito uma manifestação de confiança na segurança do sistema eleitoral brasileiro. Então, antes mesmo do Bolsonaro ir aos Estados Unidos para aquele encontro, ele já sabia a posição do governo norte-americano, que era cética em relação a essa teoria da conspiração que ele tenta vender internacionalmente. Isso foi feito antes da viagem justamente como uma maneira de constranger o Bolsonaro e mostrar que esse assunto não ganharia continuidade se fosse puxado com o Biden. Ainda assim, quando eles tiveram uma reunião reservada, o Bolsonaro puxou o assunto das eleições norte-americanas, chegou a pedir a ajuda do Biden contra o Lula e, em outra sinalização evidente de desacordo do governo americano com isso foi vazado pela Casa Branca. E ainda assim, Bolsonaro insiste e agora chamou representantes de vários países e não só dos Estados Unidos, mas levou essa resposta, uma resposta contundente, incisiva e que demonstra, a meu ver, e aí eu acho que esse recado tem um ótimo destinatário, que eu espero que seja um destinatário que saiba ler. Aliás, dois. Um, o Itamaraty, né, que meteu os pés pelas mãos, se enfiando nessa papagaiada do Bolsonaro, e o outro, as Forças Armadas. O principal país do mundo, o país hegemônico, aquele com quem o Brasil tem mais relações, está dizendo: não vão por aí, porque nós não endossamos esse caminho. Então, acho que para os militares do alto comando, aqueles que têm uma formação bastante sofisticada, inclusive, e que entendem de política externa e dessas relações internacionais, está dito que um golpe agora não será um golpe como em 64, com aval americano e aval de outros países. É algo que será rechaçado de pronto pelos outros países. E mais, o que está dito também na entrelinha dessa manifestação do governo americano é: nós reconheceremos o vencedor das eleições. E nós estamos acreditando que o Brasil tem plenas condições de realizar eleições no dia 2 de outubro, sem adiamento, sem tergiversação a esse respeito. Então, eu acho que os recados são todos muito importantes. Não só é uma informação que não haverá apoio a qualquer tentativa de melar as eleições, qualquer tentativa de golpe, como sugere que, ao reconhecer o vencedor, se houver qualquer tentativa de usurpar a vitória, haverá sanções. As sanções econômicas, que digamos, a diplomacia de guerra moderna dos americanos.
Exatamente, que está em vigor, aliás, né, em relação ao Vladimir Putin. E ontem o Bolsonaro levou outra invertida internacional do furo da repórter Raquel Cranenburg da Globo, que entrevistou o Volodymyr Zelensky. Ele fez duras críticas também ao Bolsonaro. Bolsonaro tinha usado uma conversa com Zelensky como para se mostrar moderado e equilibrado nessa questão da guerra. Levou uma traulitada aí também. E o Zelensky chegou a comparar a neutralidade brasileira, nesse caso, se algum país ficasse neutro na Segunda Guerra Mundial diante dos absurdos cometidos pela Alemanha nazista, né? Como alguns países ficaram no começo, inclusive o Reino Unido. E será que o Augusto Aras vai ler essa nota da embaixada? Será que ele vai... Exatamente. Será que ele atendeu nossa sugestão para ele baixar o Sudoku? Olha, eu baixei e eu acho que ele vai ficar no nível fácil, viu? Eu tentei. E você tá em qual já, Leandro? Não, eu só joguei uma vez para ver como é que era, fiquei no fácil também. Eu tô no especialista e faço menos de meia hora, hein? Então eu quero ver você. Eu vi, tem um cronômetro ali, né? Eu vou jogar mais. Então, voltando ao Aras, eu acho que o tempo dele ficou mais curto para essas distrações, né? Paciência, Sudoku, etc., porque ele levou uma chamada na chincha da parte dos próprios procuradores, né? Essa representação feita pelos 43 procuradores regionais e pelo representante da Defensoria do Cidadão, né? Da Procuradoria dos Direitos do Cidadão, isso tem um caráter institucional bem grave, bem sério dentro do Ministério Público, Sardenberg, por uma razão específica. Esse representante, né, o subprocurador aí dos direitos do cidadão, é alguém que é nomeado pelo Aras, mas que não pode ser destituído por ele. Então, é um cargo específico dentro da estrutura do Ministério Público que só pode ser destituído pelo Conselho do Ministério Público. Então, é alguém que tem lastro e que tem mandato e que tem, portanto, peso institucional dentro do MPF para questionar o Procurador-Geral da República. E ele o fez de uma forma inteligente, chamando Aras no eleitoral, né? Chamando Aras como Procurador-Geral da República na esfera eleitoral. E os crimes eleitorais, eles são ainda mais evidentes e mais fáceis de comprovar no caso do que aconteceu na segunda-feira, do que os crimes de responsabilidade, que também existem. Mas o que os procuradores me dizem, eu conversei com vários deles, é que essa seara dos crimes de responsabilidade depende muito da Câmara, depende muito do Arthur Lira, que então o mais inteligente é ir pela seara eleitoral, e é isso que eles estão provocando Augusto Aras, e agora ele vai ter de dar uma resposta, não vai poder ficar só jogando a bola de lado e se esquivando da sua responsabilidade. É verdade, porque o Procurador-Geral da República é o Procurador-Geral da Justiça Eleitoral, tá certo, é bem pensado isso. Bem foi pensado. Inteligente. Foi um bom caminho, isso mesmo. E o Procurador-Geral da República na Justiça Eleitoral é responsável pelos crimes eleitorais. Pronto, então tá lá, pegaram a coisa. É isso aí. É isso aí. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, até mais. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até.